Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, esses de comum acordo se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentou no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Irmãos, nesta semana, nós tivemos acesso a informações, a notícia de que foi protocolizada a defesa do senador Aécio Neves, acusado de corrupção. Um caso que os irmãos, eu creio, estão bem inteirados pelos jornais dos últimos tempos. E entre os aspectos legais da defesa, Aécio, através dos seus defensores, alegava que ele não poderia ser punido da maneira como está sendo, porque ele não é um funcionário público qualquer. Ele dizia, ele é um senador da República, ele não pode ser tratado como um reles funcionário. Esse é o país que nós vivemos. É o país da carteirada. É o país do você sabe com quem você está falando? Um país de pessoas cheias de poder e sem nenhum coração, como já dizia a antiga música de João Alexandre. É o país de gente que se coloca no trono de Deus. Esse livro de Atos, já foi dito por muitos comentaristas, ele tem uma nomenclatura quase que imprópria. Afinal, o que nós vemos nos livros de Atos não são os atos dos apóstolos, em última instância, mas os atos do Espírito Santo, fazendo progredir a obra do Senhor, fazendo-a triunfar, apesar de tantas dificuldades. Atos é o relato do triunfo do Espírito Santo. Na seção específica em que esse texto de hoje encontra-se inserido, nós vemos o triunfo do Espírito Santo, por exemplo, sobre a perseguição, Deus sendo glorificado no martírio de Tiago e de Estevão, na prisão de Pedro. Nós vemos o triunfo do Espírito Santo de Deus sobre os preconceitos raciais na história do eunuco etíope ou do centurião romano Cornélio. Nós vemos o triunfo do Espírito Santo sobre aquele que antes perseguia a igreja, o apóstolo Paulo. O triunfo do Espírito sobre a doença de Enéas ou sobre a morte de Dorcas. No contexto mais próximo, Tiago é aprisionado por Herodes e posteriormente decapitado. Diz o texto bíblico que o povo se alegrou com aquilo, os judeus se alegraram com a prisão de Tiago, do apóstolo, e a sua execução, o que motivou, o que animou Herodes então a também prender Pedro. Uma prisão que não dura muito. Pedro é libertado miraculosamente quando um anjo abre as portas da prisão e o conduz para fora da cadeia. Herodes. Nós vemos em Herodes a arrogância de um homem que pensa tolamente poder opor-se ao propósito de Deus. Tolamente. Por isso é que o tema de nossa mensagem hoje é pobre Herodes. Pobre Herodes. É a história trágica de um homem que pensou ser Deus. Nós vamos usar elementos desse texto e também para ilustrar e dar mais detalhes, o relato de Flávio Joséfo, historiador romano, judeu, que também contou esta mesma história. Não que Joséfo seja um escrito inspirado, mas ele nos serve para ilustrar o fato em si, o fato que o historiador pôde ver. Primeiro, nós vemos nos versos 20 a 22 que Herodes foi um homem que viveu como um Deus. Aqui é a história de uma divergência, de uma guerra comercial com os fenícios de Tiro e Sidom, estes que eram os grandes navegadores do seu tempo. Há estudos na história que dizem que os fenícios teriam chegado inclusive à América. Os fenícios
Esses grandes navegadores eram os rivais de Cesareia no comércio local. Mas, no meio desta rivalidade, ainda assim eles necessitavam dos grãos de Israel. Um relacionamento antigo que data desde a época do rei Salomão, quando Salomão diz, 1 Reis 5, deu a Irão, o rei de Tiro, 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano em retribuição à madeira que Irão entregava para a construção do templo. Então, para favorecer Israel nesta guerra comercial, Herodes teria feito um boicote de grãos em relação aos fenícios, que não viram outra opção senão tentar buscar a paz com o rei. E como eles o fazem? Eles procuram um homem de confiança do rei, o chamado camarista, ou seja, o secretário particular de Herodes, um homem chamado Blasto. De que maneira eles conquistaram a amizade de Blasto? É bem provável que os irmãos já possam imaginar. Nada muito diferente de hoje em dia. Provavelmente por suborno. Então eles se aproximam de Blasto, conquistam a influência desse homem. Então Blasto vai fazer um tráfico de influência junto a Herodes. Ele vai levar a Herodes os pedidos insistentes de reconciliação para que essa briga acabasse e eles pudessem ter acesso aos grãos mais uma vez, eles não morressem de fome. Diz então o texto que no dia designado, Herodes recebeu essa comitiva. Nós entendemos por que esse detalhe do dia designado é importante quando nós lemos o relato de Flávio Joséfo e percebemos a astúcia do rei Herodes. Por quê? Nesses dias em que Herodes recebeu essa comitiva de Tiro, realizava-se uma festividade em honra ao imperador Cláudio, uma festividade que acontecia no estádio de Cesareia, um estádio grande de uma cidade importante, um festival em homenagem então ao imperador. O povo está presente, as autoridades estão presentes, os jogos que estão acontecendo testemunham do poder do imperador Cláudio e da amizade que Herodes desfrutava com ele. Então visualizem a cena. Entram no estádio aquela comitiva dos fenícios, gente humilhada, gente apequenada diante de todo o espetáculo. E Herodes usa isto a seu favor. O rei então entra no estádio. E mais uma vez aqui eu me apoio no relato de José para descrever as vestes de Herodes. José diz que as vestes de Herodes eram tecidas com fios de prata. E quando a luz da manhã bateu sobre Herodes, já naquele espetáculo grandioso, as suas vestes brilhavam, resplandeciam diante de todo o povo. Herodes então, ele se assenta, e aqui não é um mero ato de sentar-se, mas ele assume o seu lugar de autoridade, o seu lugar de julgamento, e então ele dirige ao povo, e principalmente aos fenícios, ali humilhados, um discurso. Nós podemos imaginar a voz impostada de Herodes, as palavras difíceis que ele usava, cada gesto ensaiado para provocar um efeito. O povo, então, provavelmente composto na sua maioria por pagãos, maravilhado com toda aquela cena, começa a gritar exaltando o rei. É voz de um Deus, não é voz de um homem. Cambada de aduladores também, eu te convido, não é? Certamente, Herodes estava num dia bom, um dia glorioso para esse homem ímpio. Mas em momento algum, Herodes repreende a multidão por chamá-lo de Deus. Ele, um homem que posava como um judeu zeloso, como nós vemos no verso 3, perseguidor da igreja de Cristo, que procurava favorecer os judeus, ele deveria ter repreendido então a multidão, ainda que fosse para manter as aparências. Irmãos, Herodes é aqui um retrato dos poderosos de todos os tempos, dos imperadores romanos aos ditadores de todas as épocas, dos generais conquistadores aos magnatas da mídia e das finanças, dos políticos de Brasília aos espertalhões
que mercadejam a fé pela televisão. Gente que se apresenta bem vestida, nos seus ternos Armani, com seus relógios Rolex, os seus montes de assessores que o seguem. Gente que acha que tem o poder de vida e morte sobre as pessoas, que desprezam o necessitado, que estraçalham vidas e reputações. Mas também, Herodes é o retrato de gente comum, como eu e você. Na nossa autossuficiência, na nossa irreverência, no desprezo que tantas vezes nós e as pessoas demonstram por Deus. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A arrogância, meus irmãos, é algo que Deus abomina. O arrogante despreza o outro. O arrogante despreza ao Senhor. O arrogante não dá ao Senhor a glória que é devida. Exemplos bíblicos não faltam. O faraó do Êxodo, Senaqueribe gritando as suas ofensas ao Deus vivo diante das muralhas de Jerusalém, quando enfrentava o rei Ezequias. O rei Uzias tentando queimar incenso no santuário, algo que era destinado apenas aos sacerdotes. Mas também nós temos exemplos atuais. John Lennon, quando na época dos Beatles, por exemplo, afirmou que os Beatles eram mais populares do que Jesus Cristo. Ou então o cientista Stephen Hawking, que disse, antes de entendermos a ciência, o lógico era acreditar que Deus criou o universo. Mas agora a ciência oferece uma explicação mais convincente. Não há nenhum Deus, eu sou ateu. A religião crê em milagres, mas esses não são compatíveis com a ciência. A arrogância de um homem que declara que a sua ciência é suficiente para suprir o lugar de Deus. Os resultados para o arrogante são a frustração diante do imponderável, a ausência de um sentido real para a vida, a humilhação no meio da catástrofe. O soberbo, ele é na sua frustração meio como os alienígenas daquele filme A Guerra dos Mundos, que foi baseado no livro de H.G. Wells. Poderosos, marchando sobre a terra, sem resistência, até que eles são destruídos por um vírus. Um vírus é capaz de derrotar a arrogância e o poder daqueles seres. Homens que se julgam deuses, meus irmãos, deveriam olhar antes para Jesus Cristo. Ele sim, Deus feito homem. Em Jesus não havia qualquer beleza. Jesus não usava trajes Armani, ternos Armani. As suas vestes eram surradas como qualquer viajante. Os seus pés estavam sujos com o pó das estradas. Jesus, na sua humildade, foi zombado pelo próprio Herodes. Na sua vida, foi humilhado como um camponês de um lugar remoto. Na sua própria terra, em Nazaré, foi rejeitado como o filho do carpinteiro. Mas em tudo isso, Jesus não erguia a voz para se autopromover. As suas palavras eram duras, a sua linguagem era simples para uma mensagem profunda. Jesus nega a popularidade e abraça a cruz. Mas ainda assim, em toda a sua humilhação, nós vemos em Jesus Cristo o poder de Deus. O seu poder de criar quando Ele multiplica pães e peixes. O seu poder de preservar a vida quando Ele salva a vida dos seus discípulos no meio da tempestade. O seu poder de ressurreição. Por isso, como Filipenses 2,9 nos lembra, Deus o exaltou sobremaneira. Irmãos, o verdadeiro poder, a verdadeira glória está na glória de Deus e na nossa entrega total a ela. O quanto você valoriza os seus próprios recursos? O quanto você valoriza a sua aparência, a sua posição, a sua popularidade? Quanto você valoriza essas coisas? E em que posição essas coisas colocam você em relação aos outros? Olhando para a sua capacidade, você diria que você é superior a alguém? Existe algum tipo de pessoa
que em particular que você despreza ou que você toma como alguém de menor importância? Indigno do seu cuidado, da sua atenção? Você se faz como um Deus para alguém? Você diria a respeito de si mesmo ser alguém que confia integralmente em Deus para tudo? Preste bem, confiança integral em Deus para tudo, inclusive para chegar ao céu? A sua confiança está em Deus quando você diz que vai para o céu? Você tem procurado assemelhar-se com Jesus em uma atitude humilde de vida? Ou você tem vivido mais como Herodes? Herodes viveu como um homem, viveu como um Deus, perdão. Mas, como o verso 23 nos mostra, ele morreu como um miserável. O verso 23 nos mostra, Herodes morreu como um miserável. Pobre Herodes. A resposta de Deus, diante da irreverência de Herodes, vem imediata, fulminante. Deus dá a paga e humilha Herodes de uma maneira terrível. Nós vemos esse tipo de resposta de Deus em outras passagens da Escritura. No próprio rei Uzias, que nós citamos, quando ele se apresenta para queimar incenso, então a lepra brota nele imediatamente. Ou Geazi, o auxiliar do profeta Eliseu, que acenda as vestes, as roupas, a riqueza que Naamã oferece em troca de sua cura, e Deus o fere mais uma vez com a lepra. Joséfo nos diz que Herodes foi ferido imediatamente, mas que a sua morte se deu apenas 5 dias depois. E isso aumenta apenas a tragédia. 5 dias depois. Como ele morreu? Isaías 51:8 é cumprido perfeitamente aqui, quando o Senhor diz: porque a traça os roerá como um vestido e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre e a minha salvação para todas as gerações. Herodes morreu devorado pelos vermes. 5 dias dos vermes que estavam no interior, aflorando pela pele, pelo corpo e devorando o rei vivo. Terrível, não? É importante dizer que quem descreve essa cena é alguém que tinha ciência dela, é um médico. É Lucas, um médico. Um homem glorioso no exterior, com vestes de fio de prata, aclamado, mas cheio de podridão por dentro. Sofrendo uma morte dolorosa, uma morte humilhante. Outros perseguidores sofreram o mesmo destino de Herodes, sendo comidos por verme. Um deles é Antíoco Epifânio, que no período intertestamentário governou sobre os judeus como um tirano. Um homem que usurpou do lugar de Deus e se assentou dentro do santuário, colocando-se como um santo. Mas o livro de 2 Macabeus, o livro não inspirado de 2 Macabeus, capítulo 9, diz que, então, este homem ímpio, o corpo do homem ímpio brotou de vermes, e enquanto ele ainda vivia, em dor e angústia, a sua carne apodrecia, e por causa do horror, todo o seu exército caiu em vômitos pela sua decadência. Destino terrível sobre aqueles que antes oprimiam o povo de Deus, sobre aqueles que usurpavam da glória de Deus. Mas no verso 24 do nosso texto, nós temos um evento que mostra o verdadeiro vencedor, aquele que não divide a sua glória com ninguém. O texto diz que a palavra de Deus crescia. É uma declaração que mostra a vaidade, a frustração dos propósitos de vida de Herodes, que viveu para perseguir o povo do Senhor. É uma resposta ao que aconteceu a Herodes, ao clamor da igreja, como nós lemos lá em Atos 4, quando a igreja ora por ousadia e ora para que o Senhor veja e resolva a situação daqueles que perseguiam o povo de Deus. Deus responde à igreja.
ferindo Herodes. Irmãos, e Deus responde a esse clamor sempre. Deus responde a esse clamor da igreja com ânimo, com consolo, com livramento. É certo, algumas vezes Deus permite que os seus santos sejam martirizados, mas Deus responde também com livramento. Porém, o bem da igreja não é o alvo principal. O alvo principal de Deus ao livrar a igreja é a sua própria glória. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 1, versos 46 a 56. Lucas, capítulo 1, versos 46 a 56, que é o cântico de Maria. Vejam o que a mãe do Senhor Jesus diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Irmãos, este é o relato de uma mulher que entendeu a glória de um Deus que derruba os poderosos, que frustra os seus maus intentos. Quando nós vemos a história da igreja cristã, nós vemos que os cristãos sofreram nas mãos de 10 imperadores romanos, 10 perseguidores, que afrontaram o Deus vivo, que perseguiram a menina dos seus olhos, que lançaram os cristãos nas arenas para lutar com os gladiadores e contra os leões, que queimavam os cristãos vivos nos jardins de seus palácios. Mas qual foi o resultado dessas 10 perseguições? 300 anos depois, o Império Romano estava de joelhos, declarando-se cristão. Deus expõe a miséria do soberbo pela doença, pelo escândalo, pelo imprevisível. Deus faz os castelos de areia do soberbo ruírem. Lembre-se, talvez, dos alemães na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler e os membros da elite do partido nazista diziam que eles haviam inaugurado um Reich, um reino que duraria 1000 anos. Pobre Hitler, um reino que durou menos de 10. Deus reduz a pó a glória humana. Quando o Titanic saiu do porto na Inglaterra, em 1912, as pessoas estavam maravilhadas com a grandiosidade daquela obra de engenharia. E diziam: nem Deus afunda esse navio. Onde é que está o Titanic hoje? No fundo do oceano. E um detalhe: desaparecendo por causa do tempo. Deus reduz a pó ao orgulho humano. Nós lemos em Isaías 41:14: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Deus é o poderoso de Jacó, nosso Redentor, nós somos os vermezinhos que dependem dele. Que paradoxo divino maravilhoso! Quem é o homem digno diante de Deus? Quem é o homem importante aos olhos do Senhor? É aquele que se humilha, aquele que admite a sua condição. Provérbios 3:34, citado por Tiago, que lemos antes diz que Deus certamente escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Foi assim com Jesus Cristo. Ele foi exaltado sobremaneira por causa da sua humilhação. E será assim também com todo aquele que se identificar com Cristo na sua humilhação, na pobreza de espírito. Irmãos, é preciso muita humildade para reconhecer que nós estamos cheios de podridão e que só Deus pode nos curar. Senão, a podridão do pecado irá nos devorar e nós vamos morrer com os nossos pecados para um tormento ainda maior, num lugar onde o verme não morre. Porque os vermes de Herodes morreram, mas certamente o soberbo,
que não se voltar para Deus e reconhecer a sua necessidade dele, que não der glórias ao Senhor, este vai para um lugar onde o verme não morre. Reconheça a sua indignidade, reconheça a sua imundície, reconheça a sua fraqueza. Principalmente se você não conheceu ainda Jesus Cristo, se você não entregou sua vida a Ele, se você não reconheceu a sua dependência dEle. Só quem sabe que depende de Deus irá encontrá-lo. O soberbo não irá encontrar o Senhor. Também submeta os seus planos ao Senhor. Tiago 4,15 diz: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Contrapondo a nossa arrogância de dizer, amanhã eu vou fazer isso ou outro. Entregue os seus planos ao Senhor. Não seja soberbo nos planos de vida que você tem. Quando estiver sofrendo pelo Evangelho, quando estiver sendo perseguido por fazer o que é certo, quando as pessoas se desprezarem e os tempos são cada vez piores para a igreja nesse sentido, como bem nos lembrou a revista Veja da semana passada, que disse que nós, crentes, somos gente incômoda. Quando estiver sofrendo pelo Evangelho, clame a Deus, clame ao Senhor. Veja o que Deus fez com Herodes por causa da oração da igreja. Clame ao Senhor. E nesse sentido, nunca é demais lembrar você: ore pela igreja perseguida, ore por aqueles que estão em situação de perseguição, que sofrem por causa de sua fé nos países fechados ao Evangelho. Pobre Herodes, homem tolo que pensou ser Deus e morreu como o mais miserável dos homens. Assim é o homem soberbo, um tolo, cujo próprio pecado irá destruir. Homem que pensa poder viver sem Deus, ou que faz de si mesmo um Deus por causa dos seus bens, por causa das suas capacidades. Um destino terrível espera o homem assim. Por isso, meus irmãos, é oportuno, é um tempo oportuno de você render glórias a Deus. É tempo oportuno de você render glórias a Deus entregando a sua vida a Ele. Se você ainda não fez, você que está aqui, ou você que nos assiste posteriormente na sua casa. Renda glória a Deus entregando sua vida a Ele. Reconheça que você precisa de ajuda. Lance-se nos braços daquele que pode salvar você. Você não pode salvar a si mesmo. Renda glória a Deus reconhecendo a sua necessidade dEle. Renda glória a Deus rendendo a Ele as suas vitórias. Sim, porque Deus nos dá vitórias. Reconheça que essas vitórias não são nossas, mas são dele, Ele dá. Que a recompensa e o reconhecimento daquilo que recebemos não sejam nossos, mas que sejam lançados diante do trono de Deus. Lance suas vitórias diante do trono de Deus. Renda glória a Deus submetendo-se em obediência. Você, crente desobediente, você, crente que vive como se não conhecesse a Jesus Cristo, renda-se em obediência. A rebeldia, meus irmãos, é a face mais comum da arrogância. É quando você opta a fazer a sua vontade em lugar de Deus. Você faz-se Deus quando você se faz rebelde. Não é à toa que o arrogante é chamado do homem de dura cerviz, de pescoço duro, que não se curva a nada, que não se curva a ninguém. Renda glória a Deus aprendendo a obedecer. Renda glória a Deus, por último, confiando nele para consolo, para ânimo, para coragem. Lembre-se que Deus vê. Deus é tudo. Renda-se ao Senhor, renda toda a glória a Ele. Meus irmãos, que o Senhor desperte em nós um coração humilde, que saiba em todo tempo dar honra que merece, a qual tão somente Ele